Vamos começar com esse gancho, até que o Felipe levantou ali, né, essa eleição norte-americana, expectativa muito grande, os mercados aí, de fato, fazendo bastante preço nessa possibilidade de Donald Trump ali, né, o dollar trading, na verdade, que a gente comenta bastante, se vier a vencer. O fato é, Vandir, que o próximo presidente dos Estados Unidos terá inúmeros desafios pela frente, seja Trump, seja Kamala. A gente já discutiu bastante aqui, você até abordou na semana passada, pontos que são semelhantes, talvez, ali nas propostas dos dois. O que diferencia muito é a questão do fiscal. Queria entender um pouquinho da tua leitura, né, e sobre essa expectativa dessa eleição norte-americana para os mercados. Paula, essa é a eleição mais apertada da história nos Estados Unidos. Eu não me lembro, e eu morei muitos anos lá, eu não me lembro de nada parecido, tá certo? Obviamente, a eleição de 2000 foi complicada, quando o presidente George Bush e o Al Gore levaram a coisa até o máximo, mas essa está na mesma linha de indefinição. A gente está hoje falando dentro do desvio padrão de todas as pesquisas. É impossível falar que um ou outro de fato está na frente. O que a gente pode dizer, como a eleição dos Estados Unidos ela é indireta, em alguns estados muito importantes, principalmente a Pensilvânia, e parece que vai ser a Pensilvânia que vai determinar isso, o Trump está um pouquinho na frente, dado os votos que já foram contabilizados. Às vezes você pode votar antes da hora, você tem uma maneira de antecipar seu voto, evitar filas, etc. Isso é, inclusive, encorajado nos Estados Unidos, que eu acho uma ideia muito legal. E o Trump ontem mesmo já começou a suscitar algum tipo de fraude, né? Tendo em vista que nós temos uma campanha, uma corrida muito parelha, né? Então já começa isso. A verdade é que, seja como terminar essa eleição, o presidente que assumir vai ter uma situação de um país praticamente rachado ao meio, uma vantagem muito, muito, muito minúscula, talvez menor até do que a vantagem que existiu no Brasil na eleição de 2022. E a gente sabe o que isso provoca, né? A gente tem um aumento de violência política, nós temos uma discórdia social e isso tudo acaba impactando de maneira indireta tanto a economia como a vida do dia a dia das pessoas, tá? Então esse é um dos maiores problemas. Do lado fiscal, como você falou, seja quem for eleito, o fiscal não vai ser legal. Os Estados Unidos já têm agora um déficit fiscal ou déficit nominal de 6,5% do seu PIB. Né? Quando a gente fala isso comparado com o Brasil, que já está em 10%, é peanuts, mas a verdade é a seguinte, é um déficit muito elevado, é um déficit da maior economia do mundo e isso preocupa bastante. E, de acordo com as análises que eu tenho lido, uma vez que a política fiscal do Donald Trump é muito mais em redução do gasto, do ponto de vista de gasto fiscal, de aumento de gasto fiscal, me desculpem, que é a redução de impostos para principalmente as grandes empresas, para as pessoas mais ricas, existe uma expectativa de que isso possa acelerar a inflação e pode aumentar a dívida americana, que já anda nos quase 36 trilhões de dólares, quer dizer, é um valor extremamente elevado, né? Então a preocupação com tudo isso leva a crer que seria pior do ponto de vista fiscal para a inflação e isso afetaria negativamente o Brasil. Essas são as preocupações. Só que a gente esquece um pouco de olhar que essas benesses fiscais dos Estados Unidos normalmente são analisadas profundamente e elas têm gerado maiores investimentos, ainda que isso polarize mais uma economia que está ficando cada vez mais parecida com o Brasil. No entanto, os ganhos de produtividade em função dos investimentos em tecnologia, desenvolvimento de inteligência artificial e uma série de pontos têm levado a economia a essa pujança. Quer dizer, a gente não pode, de antemão, falar que corte de impostos nos Estados Unidos não surte efeito na economia em geral. Lá do lado do democrata, o gasto é gasto mesmo, é transferência de renda, é mais parecido com a política atual do Brasil, que também impacta negativamente a inflação.
Eu tenho dito desde o começo que nós vamos ter um bom tempo pela frente de inflação mais pressionada e taxas de juro bem mais altas. E na minha conta, a taxa de equilíbrio para o juro americano é 4,5%, entre 4 e 4,25% seria a taxa de equilíbrio para os Estados Unidos.